gente vai dar uma olhada mais de perto nas leituras da solenidade da Natividade de São João Batista. É bem curioso isso, né? Porque geralmente a igreja celebra o dia da morte do santo, o nascimento para o céu. Exato. Mas com João Batista é diferente. Assim como com Jesus e Maria, a gente celebra o nascimento aqui na Terra mesmo. Sim, isso já mostra assim, o peso dele, né? A importância única desde o comecinho. Totalmente. Então a gente tem Isaías, Salmo 138, Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas. Nossa ideia aqui tentar entender melhor quem foi essa figura tão central no plano de Deus, certo? Com certeza. E as leituras de hoje, elas desenham um quadro, fascinante de como Deus prepara os seus escolhidos. Dá para pensar no João Batista quase como uma flecha mesmo, moldada, afiada por Deus. E guardada ali, quietinha, esperando o momento certo para cumprir a missão, que era preparar o caminho para Jesus. Essa imagem da flecha é poderosa. E a gente já via essa preparação lá em Isaías capítulo 49, né? Isso. O texto fala de um servo do Senhor que foi chamado antes mesmo de nascer, preparado como espada afiada, essas coisas. Mas, assim, o profeta podia estar falando dele mesmo, ou de Israel. Como é que isso se conecta tão direto com João Batista séculos depois? Então, aí que tá a beleza da profecia, né? Ela tem essa profundidade. A igreja vê no João Batista, o cumprimento total dessa imagem. O servo preparado antes de nascer. Isaías fala numa missão de reunir o povo, de ser luz para as nações. Certo. E João, com a pregação dele, com o batismo, ele fez exatamente isso. Chamou o povo para o arrependimento, né? Preparou todo mundo para receber aquele que ia ser a luz definitiva. Faz sentido. E essa preparação divina que Isaías menciona, ela ganha um eco super pessoal no Salmo 138. O Salmo 138. Aquele que diz: Senhor, vós me sondais e conheceis. Fostes vós que me formastes as entranhas. Lindo demais. Lindo e profundo, né? É um canto que celebra como Deus forma cada um de nós individualmente. É um reconhecimento de que toda a vida é tecida por Deus, com um propósito. E para João, isso fica ainda mais concreto. Como assim? Porque Lucas conta, que ele pulou de alegria no ventre da Isabel quando ouviu a saudação de Maria. Sim. Foi santificado ali mesmo, né? Exatamente. Então, o Salmo celebra essa formação íntima, amorosa de Deus, que em João se manifesta de um jeito, extraordinário. E essa missão de preparar o caminho, ela fica muito clara lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Fica assim. Paulo está lá relembrando a história da salvação, né? E ele coloca João Batista estrategicamente antes de Jesus. Isso. Pregando um batismo de conversão. Ou seja, um batismo que era um símbolo, de arrependimento, de mudança de vida. E a humildade dele é algo que chama atenção, né? Demais. Paulo lembra as palavras do próprio João. Eu não sou aquele que vocês pensam. Ele sempre tirava o foco de si, Sempre apontando para Jesus. Aquele de quem ele nem se sentia digno de desamarrar as sandálias. Exato! Ele entendeu perfeitamente o papel dele. Ser a voz que anuncia a palavra, mas não a palavra em si. Isso leva a gente direto para o Evangelho de Lucas, capítulo 1, que narra o nascimento. Isso. E é um nascimento cercado de sinais, né? Isabel, já idosa, estéril, e concebe. O milagre. E o nome João, que significa Deus é misericordioso, foi Deus que escolheu contra o costume da época, né? Que era dar o nome do pai, Zacarias. Exatamente. E o próprio Zacarias, que estava mudo, só recupera a fala quando confirma o nome João, escrevendo na tabuinha. É verdade, é um sinal de fé ali, né? Na obediência. Sem dúvida. São sinais que mostram a mão de Deus agindo diretamente, a missão única do João. E o Evangelho termina dizendo que ele crescia, se fortalecia no espírito e vivia em lugares desertos até se manifestar publicamente. Esse tempo no deserto não foi um tempo perdido, então? De jeito nenhum. Foi um tempo de forja silenciosa, Preparando ele para ser o precursor imediato do Senhor, como o catecismo chama. Uma preparação intensa. Entendi. Então, o fio que amarra tudo isso, todas essas leituras, é esse plano cuidadoso de Deus, né? Escolhendo, preparando João desde o ventre para essa missão super específica. Exatamente. E a mensagem central que fica para a gente é profunda. Deus tem um plano único para cada pessoa.
um chamado que existe desde a nossa concepção. Assim como João. Isso, fomos criados com amor e para um propósito. E talvez o convite para nós hoje, olhando para João, seja pensar: como é que a gente pode preparar o caminho para Jesus na vida das pessoas ao nosso redor? Boa pergunta. Talvez não precise ser um chamado radical no deserto, né? Mas, sei lá, com gestos simples de humildade, de verdade, no nosso dia a dia. Com certeza, pode ser uma palavra amiga, um gesto de caridade discreto, uma oração por alguém, ou simplesmente viver a nossa fé com autenticidade, né? Sempre apontando para Cristo e não para a gente mesmo, como João fez. É isso. Bom, chegamos ao fim dessa nossa conversa sobre a natividade de São João Batista. Uma figura realmente incrível, né? De fé, coragem e, nossa, que humildade. Muita humildade. E fica aqui uma última provocação para a gente pensar, talvez. O Evangelho diz que João se fortalecia no espírito vivendo em lugares desertos. Como que a gente pode, talvez, olhar para os nossos próprios desertos? Aqueles momentos de dificuldade, de silêncio, até de aparente parada na vida. Será que eles não podem ser, na verdade, espaços preciosos de preparação, de fortalecimento para a missão específica que Deus tem para a gente? Fica aí para refletir.